Eu já tive a visão de quem está do outro lado, né, do cliente, do produtor rural que está lá na ponta. Bom, eu sou o Henrique, trabalho aqui no setor de inovação da Piscin, já fazem 2 anos e sou formado em agronomia. Eu conheci a Piscin através da minha esposa, né? Na época ela era minha namorada até, ela trabalhava com inovação aqui em São Carlos já, e a gente pensava em como a gente ia fazer para conseguir morar junto, para deslanchar no nosso relacionamento. E aí, no fim, ela conhecia um pessoal da inovação aqui de São Carlos, acabou mandando meu currículo para eles, eu tinha acabado de me formar. E depois de algumas semanas eu acabei recebendo o contato da Piscin. E aí eu fui atrás, fui procurar como é que era, o que era a empresa, o que fazia. E vi que aí uma empresa na época, estava fazendo seus 60 anos, tinha muita tradição no agro, achei bem interessante a proposta, né, que estava se iniciando, principalmente com essa parte de inovação, e acho que encaixou muito assim desde o começo, deu um match ali com as atividades que eu ia desenvolver, o que eu já tinha feito na faculdade ao longo da vida, e acho que acabou tudo se encaixando para a gente estar aqui hoje e fazendo um bom trabalho. Bom, mesmo tendo sido formado em agronomia, né, tendo trabalhado no sítio antes, até muita gente pergunta, né, por que você foi trabalhar com inovação, qual que é a relação que isso tem com a agronomia, o que você faz de agronomia no seu dia a dia do trabalho. E acho que como todo mundo que trabalha na área de inovação, sempre tem um pouco de dificuldade de explicar o que a gente faz, né. Mas eu acho que a questão de ter feito agronomia, né, e de ter trabalhado num sítio antes de vir para cá, isso agrega bastante. Eu acho que foi um grande diferencial, assim, porque eu já tive a visão de quem está do outro lado, né, do cliente, do produtor rural que está lá na ponta, do que ele precisa, de quais são as dificuldades, quais são o que ele está pensando nos momentos difíceis. Ele tem que plantar e vai chover, não vai chover muito, vai chover pouco, e é praga. São vários fatores ali que ele está levando em consideração, e por ter feito agronomia também a gente acaba tendo uma visão um pouco mais técnica, né? Então acho que a união desses dois fatores aí acabou me direcionando para a área de inovação e tem contribuído bastante, né, para o desenvolvimento, assim. Acho que essa visão que eu consigo apresentar, ela é muito positiva e tem sido um ponto de bastante destaque, assim, de bastante agregador. Eu acho que a inovação sempre teve no DNA da Piscin, né? A Piscin sempre, aí, no início da sua trajetória, nos primeiros anos ali que a família estava começando a construir a empresa, né? Eles sempre buscaram em levar produtos inovadores para o mercado. A Piscin sempre foi reconhecida no mercado por isso, né? No começo com as grades, depois com o distribuidor, descompactador. Então, a inovação acho que sempre esteve presente ao longo dessa história, mas foi depois ali de 2022, mais ou menos, que a Piscin começou a tratar a inovação como uma área separada, né, das outras áreas da empresa, e que poderia tanto atuar com inovação aberta, fazendo contato ali com startups, com as universidades aqui de São Carlos e de outras cidades. Eles tiveram essa visão de que seria interessante tirar o setor de inovação daqui de dentro da fábrica, né? Levar ele para um hub de inovação, onde a gente estaria ali em contato com todo esse ecossistema, e também atuar numa outra frente ali de inovação interna, né? Então, tanto para ver como que a gente poderia inovar nos processos aqui da empresa, nos processos e nas dificuldades dos outros setores. Bom, acho que o principal desafio, assim, até para todo mundo que trabalha na área de inovação, é saber se comunicar com os outros setores, né? Os outros setores também entenderem a importância e por que o setor de inovação está ali. No nosso caso, a gente teve essa dificuldade, hoje ela é menor, mas ela ainda existe, né? Para as pessoas entenderem que a gente está ali para ajudar. Então a gente consegue contribuir numa dor que o setor tem, uma atividade que eles estão fazendo que pode ser melhorada. A gente saber como lidar, né, com essa fase que a startup está e como que a gente pode ajudar ela a crescer ainda mais, né? Então
são algumas das dificuldades que a gente encontra aí no dia a dia. Ficou claro, assim, né, que a gente estava apontando para um caminho de inovação e deixando claro para o mercado, né, que a Psim estava investindo pesado nisso, que ela não queria mais ser reconhecida só como uma fabricante de implementos, né, ela queria ser uma empresa ali de tecnologia mesmo, né, que levaria a inovação à frente, que seria realmente a raiz da inovação no campo, né. Esse momento foi quando a Psim começou a trabalhar com as startups. Então, desde investir em startups de tecnologia para o campo, até mesmo criar uma startup aqui dentro, né. Então, foi quando a gente viu que isso teria um impacto muito positivo, que seria um caminho que a diretoria, assim, né, ela gostaria de investir, é um caminho que eles querem seguir, e eu acho que a gente tem feito esse trabalho muito bem até agora. A gente sempre fala, né, inovação a gente tem que pensar ali no longo prazo para algumas coisas, e eu acho que a gente está trilhando esse caminho muito bem e deixando claro aí para todo mundo que a Psim veio para ficar e para crescer ainda mais nos próximos anos. Tem um momento que eu considero muito importante, muito legal, assim, que foi no começo ali de 2024, ia ter uma reunião ali dos gestores da empresa, né? Todo mundo ia se reunir para ter diversas dinâmicas ali, treinamentos. E na época eu estava trabalhando ali, estudando mais a parte de Design Thinking, né? Que é uma ferramenta que a gente usa bastante na inovação para entender as dores e poder desenvolver com essa visão do cliente, né, de quem está ali do outro lado. E eu acabei associando duas coisas, né? Eu tinha identificado aqui na empresa, que era a questão de feedback. Muitas pessoas não sabiam como dar um feedback, qual que era a importância disso. E eu usei essa dor, as ferramentas de design ali, para poder criar um jogo de tabuleiro que ensinasse feedback para as pessoas e que seria um momento ali de descontração que as pessoas poderiam aprender e até mesmo uma oportunidade para dar um feedback para quem elas não conseguiam ali simplesmente por conta da rotina, né? Então, esse momento, a empresa, assim, né, tanto o RH quanto a área de inovação, os outros setores envolvidos, eles deram um sinal positivo ali para eu continuar desenvolvendo esse jogo que a gente iria aplicar, né, para todos os gestores, e foi muito legal. A gente recebeu muitos comentários positivos, de que, putz, uma pessoa que a área comercial estava recebendo muito elogio sobre um aspecto ali da máquina, só que ele nunca tinha tido a oportunidade de conversar com a pessoa lá da produção que cuidava dessa parte da máquina, né? Então ali eles sentaram na mesma mesa e através do jogo eles conseguiram se conversar e um dar esse feedback para o outro. Então eu acho que foi muito legal, foi uma coisa que parece simples e divertida até, né, um jogo de tabuleiro, mas que para mim foi muito legal desenvolver, foi muito legal ver que a empresa estava apostando nisso, né, acreditava nesse projeto meu, e mais legal ainda ver o resultado positivo que isso trouxe. Bom, são muitos aprendizados, né, apesar do pouco tempo, eu acho que as coisas de inovação elas são muito dinâmicas, né, acontecem numa velocidade um pouco mais rápida, então nesses 2 anos aí, acho que parece que já faz uns 10 que eu estou aqui, de tanta coisa que a gente conseguiu fazer. A área de inovação, ela está sempre atuando e entendendo, ela tem que entender um pouquinho de cada setor aqui dentro, né, para ver como que a gente pode ajudar. Então, ter essa visão completa da empresa, eu considero que é o maior aprendizado, né? E como eu trabalhava no sítio antes, eu tinha menos ainda, né? Eu sabia dirigir trator, cuidar dos bichos, plantar, colher, era mais isso, e agora, estando aí na Psim nesses últimos anos, os aprendizados da parte tanto de gestão quanto de comunicação com as pessoas, né, foram muito importantes.